Olá, já estamos de volta e hoje estamos recebendo aqui no Ressoar o presidente da Fundação Abrinq, Carlos Antônio Tilquian. Carlos, muito obrigado pela sua presença no ano em que a Fundação completa 25 anos. É um prazer poder falar sobre o trabalho incrível que vocês desenvolvem em prol da criança. Obrigado. Muito obrigado, prazer estar com vocês. Primeira pergunta, para começarmos essa entrevista, eu gostaria que você nos contasse sobre o surgimento e o início da Fundação Abrinq, por que ela foi criada, em que contexto? Explica pra gente. Bom, a Fundação Abrinq começou a nascer no final dos anos 80, quando um grupo de empresários ligados ao setor de brinquedos, produtores de brinquedos aqui no Brasil, começou a se conscientizar de que, embora o nosso mercado fosse a criança, infelizmente, ainda no Brasil existiam milhares e milhares de crianças que sequer poderiam ter um brinquedo novo. Então, no final dos anos 80, criou-se dentro da Abrinq, da Associação Brasileira das Indústrias Fabricantes de Brinquedos, um departamento de direitos da criança e do adolescente, que foi o embrião para, em 1990, a criação, aí sim, formal, da Fundação Abrinq, que nasceu com este propósito de com cuidar, o foco na criança e no adolescente, nos seus direitos, e que rapidamente teve a sabedoria de expandir os seus colaboradores para além do mercado de brinquedos. Então, ela rapidamente agregou uma série de agentes de outros setores da sociedade que tinham a consciência e a vontade de fazer um trabalho em prol da criança. E aí completamos agora os nossos 25 anos. Então, como é que o senhor definiria a missão da Fundação Abrinq? Olha, a nossa missão é lutar pelos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Eu acho que nós entendemos que as crianças hoje ainda têm uma série de vazios, falta de proteção, falta de oportunidade. Então, a nossa missão é reunir esforços da sociedade, trabalhar em rede, para que efetivamente a gente consiga construir uma rede de proteção, garantias e direitos das crianças e adolescentes. Muito interessante. E o programa Ressoar está aqui para isso, para mostrar grandes ideias, para mostrar realmente boas ideias. Agora, como é que é o trabalho de vocês no dia a dia? Explica um pouquinho como é que funciona a Fundação Abrinq no seu dia a dia. Bom, a Fundação ela tem duas grandes áreas de atuação. Uma que nós chamamos de advocacy e outra que é ligada aos programas, à programática. Nós temos uma sede em São Paulo, temos uma gestão profissionalizada, temos uma área focada em comunicação, porque entidades do terceiro setor depende de apoio da sociedade, de indivíduos, de empresas. Então, o que nós fazemos é ter uma consciência e tentar dividir essa consciência com a sociedade de que se nós efetivamente queremos resolver o problema da criança, nós precisamos de políticas públicas, Todo o trabalho que nós fazemos e centenas de outras entidades do terceiro setor que fazem trabalhos maravilhosos de apoio, não só à criança, foco em educação, terceira idade, o que nós fazemos é tentar preencher lacunas deixadas pelo governo, Então, esse trabalho de advocacy, ele está focado em você fazer um trabalho junto ao governo federal, estadual, municipais, para que efetivamente sejam criadas políticas públicas, porque só elas efetivamente darão a médio e longo prazo a garantia de um futuro bom para as nossas crianças. E quem são os envolvidos nessas iniciativas? Bom, nós temos uma gestão específica de políticas públicas. Dentro desta área tem dois programas que eu destaco que são muito importantes, o Presidente Amigo da Criança e os Prefeitos Amigos da Criança. O que são esses programas? O presidente, enquanto candidatos à presidência da República, os candidatos vão à Fundação Abrinq e assinam um termo de compromisso, de investimento mínimo, de definir um interlocutor dentro do governo, se eleito, para que a gente possa fazer o monitoramento e o acompanhamento dos investimentos e dos avanços. E com isso, nós, depois de um dos candidatos eleitos, a gente vai uma vez por ano e faz efetivamente a divulgação
do que efetivamente aquele presidente tem acompanhado. O mesmo enfoque é dado no prefeito, né? Sempre lembrando que cada vez mais, para nós, o nosso foco de atuação passa a ser a prefeitura, porque a criança reside no município, né? E o prefeito aquele agente estatal que tem a maior proximidade com a criança. Então, também dentro do programa Prefeito Amigo da Criança, é feito o mesmo trabalho e aí nós, junto com uma rede de monitoramento, procuramos fazer todo esse monitoramento, envolvimento e efetivamente fazer com que o investimento na criança seja muito efetivo. Por outro lado, nós temos a área programática com foco em saúde, educação e proteção, cada uma dessas áreas com seus programas específicos, cada programa com um gestor profissional, com um apoio de captação de recursos, em que nós apoiamos entidades para que efetivamente cumpra o seu papel. Perfeito. O presidente falou agora desse eixo importantíssimo, saúde, educação e proteção. Como é que vocês elaboram os programas em cima desse eixo? Olha, Agutino, no eixo de educação, talvez o eixo onde você tem uma grande concentração de entidades não governamentais de muita capacidade trabalhando no Brasil. Porque hoje acho que existe quase que um consenso social de que é através do investimento na educação de qualidade que você vai conseguir reverter uma situação de país, de desenvolvimento da sociedade. O nosso foco é muito ligado à primeira idade. Nós entendemos que a creche, que hoje apenas 22% das crianças brasileiras têm acesso à creche, porque isso é uma barbaridade, porque você traz outros problemas junto com esse. Você, muitas vezes, a mãe tem que às vezes sair para trabalhar, para sustento da família, aí segura o irmão mais velho em casa para cuidar do pequenininho, que não tem onde deixar, você está evitando que o mais velho possa ir para a escola e muitas vezes deixa essas crianças em situação de vulnerabilidade. Na área da saúde, talvez a área onde o Brasil, em termos gerais, mais evoluiu. O Brasil teve uma redução nos últimos anos importante da mortalidade infantil. Infelizmente, esse número é mascarado pelas desigualdades regionais. Regiões sul-sudeste tem padrão europeu, infelizmente ainda a região norte e nordeste tem padrão de realmente terceiro mundo, mas no geral a mortalidade infantil melhorou. O foco de atuação da Fundação Abrinq é no trabalho pré-natal. Então, trabalho de aleitamento materno, exames pré-natais e assistência logo à criança que nasce. E a área de proteção, talvez é a área onde aí é mais o nosso apoio a entidades que protegem aquelas crianças que muitas vezes são obrigadas a sair do convívio familiar ou por falta de garantias de não violência, violência física, violência sexual. Então, é um trabalho muito de educação e também de mobilização política social para essa área de proteção. E a gente percebeu que é realmente um trabalho amplo, um trabalho enorme. Estamos conversando com Carlos Antônio Tchoukian, presidente da Fundação Abrinq. Com certeza, em um determinado momento da tua vida, você já ouviu um anúncio, uma divulgação de uma empresa falando assim: nós temos o selo Empresa Amiga da Criança. Esse selo Empresa Amiga da Criança é um dos programas da Abrinq. Como é que uma empresa consegue o selo Empresa Amiga da Criança? Esse é um programa que nós temos um carinho muito grande. Ele completou 20 anos agora nesse ano, então é um programa que vem dando fruto muito grande. Na verdade, esse programa ele procura empresas que deveriam cumprir 3 objetivos básicos. Primeiro é se comprometer a não ter o trabalho infantil na sua unidade e, acima de tudo, na sua cadeia produtiva. Então, ele também se compromete a fiscalizar o que ocorre nas fábricas dos seus fornecedores. Segundo, é abrir espaços para vagas de jovens dentro da idade adequada legal
para programas de treinamento. Então você é aquele programa em que a criança, o adolescente, ele tem um mínimo de horas mínimo para estar na escola e depois ele pode ir começando a fazer trabalhos profissionais para ir ganhando um aperfeiçoamento, ganhar uma profissão. E terceiro, fazer investimentos mínimos anuais em prol de programas ligados à criança e adolescente. Então, a empresa, assinando este compromisso, ela recebe o direito de usar o selo Amigo da Criança e nós temos toda uma rede de monitoramento para que anualmente esse selo seja revalidado ou não. Então nós fazemos auditoria nos programas, nas empresas, para saber se efetivamente eles são importantes. Então hoje nós temos mais de 900 empresas neste programa, que neste ano já investiram mais de 300 milhões de reais nos programas, cada um específico da sua empresa, e que formam um conjunto de ações e de boas práticas que depois nós, através da Fundação Abrinq, tentamos divulgar para que isso seja ampliado da maior forma possível. Muito bom mesmo. Esse selo, a empresa Amiga da Criança, 20 anos, mas a Fundação Abrinq completando em 2015 25 anos. Quais foram as principais conquistas, presidente? Olha, eu acho que uma das principais conquistas foi a redução no trabalho infantil. Um dos grandes motivadores do surgimento da Fundação Abrinq foi que, mais ou menos no início dos anos 90, você tinha mais de 7 milhões de crianças envolvidas no trabalho infantil, consequentemente estavam fora da escola, consequentemente estavam diminuindo a sua capacidade de um futuro melhor. Então, eu diria que a Fundação Abrinq ficou nacionalmente conhecida pelo seu esforço em combater o trabalho infantil. Passados 25 anos com um crescimento populacional, hoje nós temos 3 milhões, em torno de 3 milhões de crianças que ainda estão no trabalho. Mas se você computar o crescimento da população e a redução, eu diria que foi um trabalho bastante importante. Ainda temos um desafio para tirar esses 3 milhões, mas efetivamente talvez seja um grande feito. Outro feito muito importante foi a contribuição que a Fundação deu para que o ECA, que surgiu justamente em 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, pudesse ser disseminado em várias entidades, em vários municípios, em praticamente todos os municípios, que é toda uma garantia de direitos para as crianças e adolescentes. Então, eu acho que a nossa grande trunfo foi ter contribuído para que hoje exista um núcleo de leis, de normas que estão aí para efetivamente fazer a proteção e garantia das crianças. Perfeito. Boas ideias, boas iniciativas estão aqui no Ressoar. A gente mostra como a Fundação Abrinq. Quero convidar você agora para conhecer um pouco mais da história desta fundação. Acompanhe. No final da década de 1980, o cenário da criança e do adolescente no Brasil não era brincadeira. Não tinha motivos para risos, nem para diversão. Segundo dados do PNAD, de 1988, 140 mil crianças morriam antes de completar 5 anos. Segundo dados do IBGE, PNAD, de 1981, 7,7 milhões de crianças estavam presas ao trabalho infantil. Mas, em 1990, 2 acontecimentos começaram a mudar essa história. Em 13 de fevereiro nasce a Fundação Abrinq. Alguns meses depois, em 13 de julho, foi sancionado o Estatuto da Criança e do Adolescente. O futuro antes incerto para muitas crianças começava a ganhar novos contornos e direitos. Do primeiro programa da Fundação Abrinq, o Nossas Crianças, criado em 1993, até o mais recente, foram mais de 50 projetos desenvolvidos e focados em educação, saúde e proteção da infância. E o que aprendemos em 25 anos? Aprenderam que o respeito muda vidas e que oportunidades transformam histórias. Aprenderam que a melhor forma de investir no futuro é cuidando de nós, crianças. Esse é o trabalho da Fundação Abrinq. Engajar parceiros na causa, implementar ações inovadoras, lutar pelo direito da criança e informar a sociedade. O resultado pode ser visto nas quedas das taxas de mortalidade, o que significa que mais crianças têm acesso a cuidados médicos adequados. Já as taxas de analfabetismo entre crianças e adolescentes de 5 a 17 anos nos últimos anos mostram que, saudáveis, as crianças podem se concentrar mais na escola.
A diminuição no trabalho infantil, a melhora na educação e na saúde no Brasil nos últimos anos é o grande incentivo para que a Fundação Abrinq continue com seu trabalho. É isso que temos feito nos últimos 25 anos, com a ajuda de empresas, doadores, parceiros e colaboradores que acreditam e apoiam nossa causa. Hoje, fazemos uma grande reflexão sobre o que deu certo e o que precisa ser aprimorado. Porque só com respeito e oportunidades vamos mudar a história das próximas gerações. Tá aí um pouquinho da Fundação Abrinq. Nós estamos recebendo aqui o presidente da Fundação Abrinq, Carlos Antônio Tchoukian. Você falou há pouco sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu tenho filhos pequenos e tem uma música que o pessoal gosta de pôr no carro, a criançada, e a gente acaba conhecendo, né? Tem uma música, agora não me recordo quem canta, mas assim, criança não trabalha, criança dá trabalho, né? Numa alusão a brincadeira da criançada. E eu acho legal esse trabalho que é feito para realmente que se cumpra o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a criança tem que brincar, a criança tem que se divertir, a criança tem que estudar, né? Crescer e aí depois ingressar numa carreira, ingressar no mercado de trabalho. Quer dizer, a Fundação Abrinq e o ECA vem caminhando lado a lado já há 25 anos. Vem caminhando lado a lado. Eu acho que tanto a Fundação quanto o ECA, eles nasceram norteados num documento da ONU pelo direito das crianças, que o Brasil é signatário e que visa exatamente garantir isso que você falou. Quer dizer, é muito importante que uma criança, desde o seu nascimento, ela tenha o mínimo de amparo para que ela tenha uma oportunidade de ser um adulto bem-sucedido. Então, se você garantir a ela uma creche, depois uma educação de qualidade, porque infelizmente no Brasil a gente tem assim ficado muito feliz com o número de crianças que está no segundo grau, mas infelizmente a qualidade do ensino público tem piorado muito. E o ECA e a Fundação Abrinq trabalham exatamente nessa questão, não só de você olhar a quantidade, mas qual é a qualidade da educação que se dá para as crianças. Qual é a parte de segurança que você dá? Quando você tem uma catástrofe natural, normalmente, para onde vão as pessoas? Para uma escola pública. É claro, você tem que dar abrigo depois de uma catástrofe, mas será que tem que ser numa escola? Porque daí a criança que já sofreu um trauma, provavelmente, né, em função da catástrofe, ainda perde a oportunidade de estudar. Então, criar um outro problema. Criar um outro problema. Então, são esses objetivos básicos traçados pelo ECA que nos norteiam na nossa ação do dia a dia, nesse trabalho de advocacy, de interferência política, sempre lembrando que a Fundação Abrinq, ela, exatamente para ter essa liberdade de advocacy, ela não trabalha com verbas públicas. Nós só trabalhamos com recursos que são doados por pessoas físicas e por empresas privadas. Isso nos dá a liberdade de efetivamente fazer um trabalho de pressão política e também desenvolver programas nessas nossas áreas de atuação. Agora, Carlos, nós sabemos que a melhor maneira de conscientizar as pessoas é através da informação, né? Até agora, em outubro, a gente teve o Dia do Livro, né? E eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que é: quem lê sabe mais. A Fundação Abrinq, ela criou no Observatório da Criança e do Adolescente, né, um espaço ali que as pessoas podem encontrar o que lá? Explica para o pessoal que está em casa o que o pessoal encontra nesse observatório. Então, queria só voltar um pouco, Gotino, esse ponto é importante. Muitas vezes as pessoas se posicionam sobre algum tema ligado à criança e adolescente, muitas vezes porque não tem a informação da realidade. Muitas vezes movida pela notícia da última semana, por um problema específico que aconteceu. Então, o que nós procuramos fazer na Fundação Abrinq foi criar um banco de dados onde as pessoas podem acessar através da internet e ter lá um parâmetro global, regional da situação da criança e do adolescente no Brasil. Desde número de crianças, quantas estão na escola, problemas de saúde, mortalidade infantil, mortalidade na primeira infância, enfim, com isso você consegue dar para qualquer cidadão brasileiro um
praticamente informação geral do país, região por região, e com isso as pessoas têm informação e com isso as pessoas conseguem, inclusive, definir prioridades em que áreas gostariam de ajudar. Gostariam de ajudar numa área de educação, gostariam de ajudar numa área regional, acho que a gente tem que apoiar o Norte, o Nordeste. Então, com informação, as pessoas começam a ter mais chance de se sensibilizar e, com isso, entrar nesse grupo de entidades, de pessoas que tentam fazer um pouco melhor por essa sociedade. Esse é o nosso trabalho ao longo desses últimos 25 anos. Promover e proteger os direitos das crianças e adolescentes do Brasil. Quando a gente vê a logomarca da Fundação Abrinq, todo mundo já viu em algum lugar. Quer dizer, as campanhas que vocês desenvolvem, elas têm um resultado, porque eu, por exemplo, na minha cabeça, eu sei já a logomarca da Fundação Abrinq. Como é que vocês desenvolvem essas campanhas e qual que é a importância que elas têm no retorno que vocês esperam, quem vocês querem alcançar, o objetivo? Então, Gotino, nós temos uma área, uma gerência específica de comunicação, que, usando o expertise dos seus criadores, eles também estão colaborando pela causa. Então, são trabalhos efetivamente profissionais. A nossa equipe de gestão de comunicação é altamente profissional, profissionais de marketing, trabalhamos com as melhores agências de propaganda e o objetivo é efetivamente levar para o consumidor, no caso seria para a sociedade, a situação real ou a necessidade de se angariar recursos para um projeto específico. Então, isso é muito importante, tem sido muito efetivo. A Fundação Abrinq, graças a esse trabalho excelente, nós estamos com praticamente 70 mil doadores individuais, pessoa física, estamos com 7 mil doadores pessoas jurídicas e é através desses recursos que a gente consegue se mobilizar, já que a gente não trabalha com recurso público. Então, essas campanhas para nós são fundamentais, primeiro, para mostrar a nossa transparência, o nosso profissionalismo, a efetividade, a capacidade de impacto que a gente tem num programa, numa sociedade, numa região e, através dessa sensibilidade, conseguir trazer cada vez mais colaboradores para o nosso projeto. Presidente, dá para fazer uma projeção aí para o futuro em relação à nossa sociedade, às crianças? O presidente é otimista? Gotino, eu sou otimista, eu acho que a Fundação Abrinq é otimista, acho que as pessoas que trabalham com criança, especialmente nesse trabalho social, têm que ser otimistas. O Brasil caminhou muito nos últimos anos, mas temos lacunas enormes para preencher. Infelizmente, Gotino, 125 crianças morrem diariamente no Brasil por causas evitáveis. É um avião cheio de criança que cai todos os dias no Brasil e a gente não se dá conta, né? Então, o que nós fizemos? Nós realmente nos preparamos para o futuro, tivemos uma contribuição brilhante de uma empresa de consultoria, a BCG, Boston Consulting Group, que pro bono nos ajudou a estabelecer um plano estratégico de 5 anos, cujo grande foco vai ser o programa Prefeito Amigo da Criança, onde nós vamos tentar amarrar os prefeitos através dessas áreas básicas de saúde, educação e proteção, grande foco na creche. A Fundação Abrinq vai ter um empenho muito grande. Nós estamos convencidos que se a gente conseguir sair de 22% para 70%, 80% ao longo de 5 anos, você muda um país, você muda uma geração, porque você já cuida da criança desde que ela nasce, dá uma oportunidade dela crescer. Então, nós somos entusiastas, somos otimistas e gostaríamos de continuar contando com o apoio da sociedade, porque sem o apoio da sociedade, nós não conseguimos evoluir, não teríamos recursos para isso. Mas nos preparamos e temos um foco muito grande nos próximos anos e pedimos o carinho e, enfim, o apoio da sociedade brasileira para nos ajudar nessa travessia. Muito bem. Obrigado, presidente Carlos Antônio Tchoukian. E olha, conte com a gente, conte comigo, Reinaldo Gotino, conte com a Record News, conte com a Record, conte com o Ressoar. Parabéns pelo trabalho. A educação, sim, pode salvar esse país.
Muito obrigado. Obrigado. Tá aí, gente, essa entrevista com o presidente da Fundação Abrinq. Falamos sobre os mais variados assuntos relacionados à Fundação Abrinq. Espero que você tenha gostado. E o Ressoar também põe a mão na massa para defender o direito da criança e do adolescente, apoiando o projeto Nova Canaã, que atende mais de 550 crianças com educação de qualidade em período integral na cidade de Irecê, no sertão da Bahia. Muitas iniciativas são realizadas durante o ano para apoiar o projeto. A principal delas é o Jantar Ressoar Solidário, que está em sua 4ª edição e vai acontecer já na próxima quarta-feira, 11 de novembro. Eu terei a honra de ser o mestre de cerimônia ao lado de Sabrina Sato e Rodrigo Faro. Também estarão presentes o elenco da novela Os 10 Mandamentos e os apresentadores da Rede Record. Vai ser uma noite muito especial em que a apresentadora Xuxa Meneghel será homenageada pelo trabalho social que ela desenvolve há 26 anos com a sua fundação. E ainda vai ter um show da dupla Vitor e Léo. Uma grande união de forças para transformar vidas. Aqui no Ressoar, você vai acompanhar a cobertura completa. Fique ligado.